Bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Armando Olay. Analogia ao mito da caverna de Platão. Este mito mostra seres humanos que cresceram numa caverna, acorrentados, de modo que não pudessem mudar os olhos de direção. Veriam sempre sombras do mundo exterior, que se projetam nas paredes da caverna. Agora imagine que um deles se consegue libertar das correntes e sair da caverna. Ele assustava-se ao ver pela primeira vez o mundo e o seu conhecimento da realidade. Halloween, a origem. No calendário celta, o dia 31 de outubro era um festival pagão. Os celtas acreditavam que os espíritos iriam possuir os vivos. Então, deixavam comida na porta para os bons e se fantasiavam para espantar os maus. Os seus sacerdotes, os druidas, levavam as pessoas até à floresta, onde faziam fogueiras e sacrificavam bodes. Quando só restavam brasas, cada um colocava uma brasa dentro de um nabo entalhado. Levavam esta brasa para acender as suas lareiras em casa, durante o rigoroso inverno, e acreditavam que isto afastava os espíritos malignos. Na Idade Média, os católicos romanos estabeleceram o dia 1º de novembro como o dia de Todos os Santos. Havia desfiles e as pessoas davam comida, ou os soul cakes, os bolos das almas, para os pobres. O nome do festival vem de Hallow, que quer dizer santo, e de Eben, e como Eve significa véspera. Literalmente, é a véspera de Todos os Santos. No século XIX, os imigrantes escoceses e irlandeses levaram a sua tradição para a América do Norte. Então, o dia de Todos os Santos, ou All Hallows Day, comemorado no dia 1º de novembro, de acordo com a cultura pagã, começa no pôr do sol do dia anterior. Trata-se de um festival dos mortos. O Papa Bonifácio VII transformou-o no século VII numa celebração para todos os santos e mártires, conhecidos e desconhecidos da Igreja Católica. Era originalmente celebrado no dia 13 de maio, mas a data foi mudada por Gregório II no século VIII. O dia de Todos os Santos é seguido pelo Dia dos Finados, um dia que intercede pelas almas mortas que ainda não foram purificadas suficientemente. Na crença que as orações dos vivos os ajudariam. O Dia de Finados foi abolido pela Igreja na Inglaterra, apesar de ser reconhecido informalmente por muitos protestantes. Os dois dias foram combinados numa única tradição secular moderna: mumificação, travessuras, fogueiras, decoração de túmulos, crenças no retorno de fantasmas e almas mortas. Adivinhação do futuro e jogos ritualistas estão associados com as vésperas dos dias 1 e 2 de novembro nos Estados Unidos. O antigo Festival da Agricultura Celta associou-se com a noite anterior ao Festival Cristão de Todos os Santos, no 1º de novembro. O ano celta terminava nesta data, coincidindo com o início do outono. A característica principal é a queda das folhas. Para os druidas, significava o fim da morte ou a iniciação de uma nova vida. Os povos celtas se cristianizaram, mas nem todos renunciaram aos seus antigos costumes pagãos. Toda a cenografia que antes recordava os mortos e a chegada do Evangelho às almas do purgatório converteu-se numa salada mental, à qual não faltam as crenças em bruxas, fantasmas e por além. A atual cultura de consumo propícia aproveita todas as oportunidades para fazer negócio.
Ou seja, antes de tudo, o Halloween é um grande negócio. Máscaras, disfarces, doces, maquiagens e diversos aditivos são um motor mais que suficiente para fomentar o consumo do terror, favorecendo principalmente a imitação dos costumes norte-americanos como o de um país superior. O meio em que se vive interfere na formação da personalidade do ser humano, o qual não é passivo. Portanto, tem um papel ativo na construção de valores e de normas de conduta. A qualidade do meio em que os adolescentes vivem, entendo eu por esse meio a escola, a família, enfim, todos os que favorecem as relações sociais. O Halloween não é só para criancinhas. Centenas de adultos, usando fantasias de Halloween, frequentando os bares e festas pelas cidades. Portanto, na minha opinião, é que a celebração do Halloween, no final de outubro, é uma expressão de uma dominação cultural globalizante, massificante, intencionalmente operacionalizada pelos americanos como forma eficaz de dominar o mundo.